Olá, hoje a gente vai fazer uma conexão que, olha, pode parecer inesperada. O que uma tempestade se aproximando agora da nossa costa tem a ver com um dos momentos mais tensos de toda a história do Brasil? Pois é, vamos descobrir juntos. A situação é a seguinte: neste exato momento, um ciclone extratropical que se formou lá no sul do país está se movendo. E a previsão, claro, é que ele chegue ao sudeste nas próximas horas. Isso coloca todo o estado de São Paulo em alerta máximo para temporais, raios e muita, mas muita ventania. E aí fica a pergunta, né? Será que a gente está preparado? É uma pergunta que todo mundo deveria se fazer. Porque quando o tempo vira de verdade, saber o que fazer pode ser a grande diferença entre a segurança e um perigo real. Então, para começar, vamos entender como funcionam os alertas. A Defesa Civil usa um sistema de cores que é fundamental. E decifrar o que cada cor significa é, sem dúvida, o primeiro passo para a segurança de todo mundo. Mas antes de mais nada, o que é, afinal, um alerta meteorológico? Bom, segundo as Nações Unidas, é basicamente uma informação que ajuda a gente a tomar as decisões certas na hora certa. Tudo para diminuir ou até evitar riscos. Simples assim, direto ao ponto. E aqui a gente vê como a urgência é comunicada. O alerta amarelo, por exemplo, ele significa um risco moderado. É um aviso para um evento que pode acontecer em até 120 horas. Agora, se o alerta for laranja, a coisa já fica mais séria. Indica um risco alto para as próximas 72 horas e, por fim, o vermelho. Esse é o alerta especial de risco muito alto, o que significa que as condições podem mudar drasticamente nas próximas 24 horas, com um potencial enorme para grandes estragos. E como é que a gente faz para receber esses alertas? Bem, a Defesa Civil está nas redes sociais, tem canais no WhatsApp, mas o método mais direto, talvez o mais simples, é o serviço de SMS. É só enviar o CEP da sua localidade para o número 40199. Não custa nada e os alertas chegam direto no celular. Mas olha que curioso, a origem desse sistema todo de alertas que hoje nos protege do clima não tem nada a ver com chuva ou vento. Ele nasceu de uma tempestade muito diferente, uma tempestade de fogo e metal que atingiu o Brasil há mais de 80 anos. Para a gente entender a nossa defesa civil de hoje, a gente precisa voltar no tempo. Vamos lá para 1942, um ano que mudou completamente a forma como o Brasil enxerga a própria segurança. Esse verso do livro de Salmos, ele captura perfeitamente o terror que centenas de brasileiros viveram em alto mar. Foi quando a Segunda Guerra Mundial, que parecia uma coisa tão distante lá na Europa, chegou de uma forma brutal aqui na nossa costa. E tudo aconteceu de uma forma, assim, muito rápida. Ali na costa de Sergipe, da Bahia, o submarino alemão U-507 iniciou uma série de ataques implacáveis. Começou com o navio Baepend. No dia seguinte, mais 2 navios foram afundados. E no dia 17, no que talvez tenha sido o ato mais covarde de todos, o U-507 atacou o Itagiba e depois o Arará, que estava no local justamente para socorrer os náufragos. É inacreditável. No total, foram 6 embarcações, 6 navios civis brasileiros que transportavam passageiros, carga, gente comum, afundados sem nenhum aviso prévio. E o pior, em um intervalo de menos de 48 horas, 5 desses navios foram parar no fundo do mar, espalhando um pânico gigantesco por todo o nosso litoral. O resultado foi simplesmente devastador. Mais de 600 vidas perdidas, civis, soldados, famílias inteiras que estavam só viajando pela costa do próprio país. Foi uma tragédia nacional que exigia e exigiu uma resposta imediata. A indignação popular tomou conta das ruas. As pessoas exigiam que o governo agisse. E essa pressão social enorme deu origem não só à entrada do Brasil na guerra, mas também ao sistema que hoje nos alerta sobre os ciclones que se aproximam. A sequência dos fatos foi muito rápida. O clamor que vinha das ruas levou Getúlio Vargas a declarar guerra à Alemanha e à Itália. Mas aí o governo percebeu uma coisa: o país não estava nem um pouco preparado para se defender. Era preciso criar, urgentemente, um mecanismo para proteger a população civil. E foi assim que nasceu o Serviço de Defesa Passiva Antiaérea. O nome era um pouco complicado, eu sei, mas a missão era muito clara: ensinar a população a se proteger. Pela primeira vez na história, o Brasil tinha uma organização nacional focada em preparar civis para um desastre de grande escala. Esse foi o embrião, a semente da nossa defesa civil. E a guerra mudou o dia a dia das pessoas. Os jornais publicavam instruções de como agir em caso de um bombardeio.
Cidades inteiras no litoral viviam em blackouts obrigatórios à noite, para não servirem de alvo. Tinha racionamento de gasolina, e a ideia de preparação, de estar pronto para o pior, entrou de vez na consciência coletiva do país. Felizmente, a ameaça de bombas alemães nunca se concretizou de fato, mas o sistema que foi criado para se defender delas, esse sistema permaneceu, evoluiu e hoje enfrenta um tipo bem diferente de bombardeio. Vamos pensar. A tempestade de 1942 foi causada pelo homem. A ameaça vinha do céu, na forma de aviões. Hoje, as tempestades são naturais e a ameaça vem como ventos fortes, enchentes, deslizamentos. A lição daquela guerra foi bem clara. Uma comunicação centralizada e rápida era vital para salvar vidas. E é esse mesmo princípio de preparação e informação que é a base da defesa civil moderna. E claro, esse não é um desafio só do Brasil. Tempestades gigantescas como o furacão Katrina, que causou um prejuízo de 125 bilhões de dólares nos Estados Unidos, ou Maria, que devastou Porto Rico, mostram que ter sistemas de defesa civil fortes e bem preparados é uma urgência global e cada vez maior. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. Será que a organização que foi forjada no calor de um conflito mundial tem as ferramentas necessárias para enfrentar essa nova realidade do clima? A história nos mostra que a segurança é sempre uma responsabilidade compartilhada. Entender de onde veio a defesa civil nos lembra que, além de receber os alertas, a nossa preparação, individual e como comunidade, é a defesa mais forte que a gente tem, contra qualquer tipo de tempestade.